Então, pessoal, o Parque Tecnológico foi criado há cerca de 20 anos pela Itaipu Binacional, justamente para criar novas tecnologias e também ajudar com que os engenheiros da própria Itaipu tivessem novas inovações e fazer com que a nossa Itaipu gerasse, né, energia cada vez com maior produtividade, principalmente fazendo com que essa geração, né, de novas oportunidades também para o mercado e para o entorno fosse melhor. Então, ali dentro, nós somos uma instituição privada sem fins lucrativos e que é, na verdade, um ecossistema de inovação. Então, lá dentro nós temos escolas, universidades, nós temos centros de competência, nós temos várias áreas que podem criar inovações para o mercado, né? Antes nós éramos mais voltados para a região oeste e hoje a nossa visão ela abrange todo o estado do Paraná. Então, quanto inovação, né, mesmo aqui no Espaço Impulso, a gente atua muito forte com startups, com empreendedorismo. Então, a nossa missão, né, é justamente levar qualidade e levar novos negócios e geração de renda para as empresas e para o ecossistema como um todo do Paraná. Obrigada, Leila. Um super overview aí do que é o PTI. Muita gente aqui já está familiarizada, então vamos relembrar aí um pouco dessas 3 letrinhas que se popularizaram bastante. Lá fora, né, no exterior já está bem contextualizada. Aqui no Brasil, aí a gente viu essa sigla se popularizar um pouco mais aí logo após a pandemia, né? Uma tendência de mercado. Então a gente trouxe aqui uma definição da própria ABNT, que possui uma norma específica para essa temática. Então, né, o que define o ESG? São esses critérios ambientais e sociais de governança a serem considerados na avaliação de riscos e oportunidades de um negócio, de uma empresa, né? Então, é sempre bom ressaltar que o ESG ele não é só o ambiental, nem só o social, nem só a governança. São as três práticas trabalhando de forma conjunta, né? Então, mas onde que isso se conecta com a nossa temática aqui, que é do show rural, né? Aqui, da temática onde todos nós estamos envolvidos. Então, o SG no Agro, por quê? Né? Por que nós trouxemos essa temática aqui? Então, Leila, Josefa, gostaria até que a gente tivesse um pouco de contextualização. Por que a gente trabalha o SG no Agro? Qual que é essa conexão do ambiental, do social e da governança dentro das cadeias produtivas, dentro do agronegócio como um todo? Como eu estava comentando, o parque ele atua em diversas frentes, né? Nós temos temáticas de energia, temáticas das inteligentes, enfim, mas o agro com certeza é uma temática que a gente atua fortemente. Quando a gente lembra do ESG, essas 3 letrinhas, né, elas acabam fortalecendo para que as empresas do agro elas tenham maior produtividade, uma eficiência energética melhor, para que as suas construções sejam mais sustentáveis. Então, quando você leva o ESG, a gente não pensa somente, né, naquilo que o mercado espera que a empresa esteja executando em ESG, mas internamente isso aumenta o lucro, isso diminui rotatividade, isso diminui esse uso, né, de bens, dos próprios bens materiais e também dos próprios bens naturais, né? Então, quando a gente leva para o agro, a gente também tem que enxergar que o ESG ele vai trazer benefícios internos para essa empresa. E o PTI pode atuar com isso, né? Até mesmo trouxemos aqui o José, que vai falar um pouquinho de algumas soluções tecnológicas que nós temos lá no parque. E lembrando que essa demanda do agro, ela já vem, né, também é uma tendência de mercado, né? O mercado vem ditando essa tendência. Não sei se tem alguém que trabalha com exportação, que trabalha, né, com os mercados internacionais, mas a gente vê que o mercado ele está evoluindo, tem regras específicas, né, para questões que envolvem principalmente o uso de recursos naturais, né, as suas cadeias produtivas ali. Então, desde entender se dentro da sua cadeia
se a mão de obra que está sendo utilizada ali para sua produção, para sua geração do seu negócio, ela está em conformidade com o que diz as legislações, com o que, né, orientam as boas práticas empregatícias, a parte social também, como que você lida com o seu entorno, como que você lida com os seus trabalhadores, como que você lida com a sua comunidade, né? Quem atua com cooperativas, por exemplo, né? Como que os cooperados, como que os associados estão sendo valorizados dentro desse contexto. Na parte do ambiental, então, que eu acho que é dos temas que estão bem em alta, são bem sensíveis também, né? Existem N legislações, N regras, né, para tudo isso. Então, é uma demanda que já está muito presente, que está ditando e balizando aí, né, o mercado como um todo. A gente trouxe aqui até alguns exemplos, né, como a gente falou, pautado na mídia, já está bem amplificado, massificado esse tema, né, justamente porque versa muito da parte econômica e tem total influência dentro desse contexto, né. A gente tem alguns dados aqui também, né, sobre as perspectivas futuras aí. Se José e a Leila quiserem complementar um pouco sobre essas perspectivas e oportunidades também do cenário, os desafios, as oportunidades. Se alguém quiser complementar, comentar também, sintam-se à vontade. Agora, falando um pouquinho também dentro desse contexto, Leila, José, a gente estava falando aqui, né, qual que é o foco do SG dentro desse contexto, né? Vocês conseguem visualizar e contemplar esses critérios dentro do agro, considerando a atividade que vocês exercem, considerando o que a gente tem aqui dentro da nossa região, por exemplo? Vamos lá, vou puxar um pouquinho, né, parte um pouco mais tecnológica, tá? Falando de uma forma em geral, a princípio, a gente sabe que essas tecnologias que estão cada vez mais aparecendo no mercado estão mudando o mundo do SG, né? De uma maneira profunda e impactante, principalmente agora, a inteligência artificial. Hoje tem que estar se utilizando, tem que estar falando de inteligência artificial também, além do SG. O mercado também está pedindo, né, nessas automações, nesses processos, e ela vem tomando um papel crucial nessa mudança de perspectiva que o mercado está pensando, né, e principalmente nesse do ESG, tanto no ambiental, no social, na governança. A gente também tem vários cases, né, de sucesso ali no próprio PTI que a gente trabalha, principalmente no lado da nossa área, que eu e da Apoio, que a gente puxa um pouquinho mais para o lado ambiental, que com inteligência artificial, com sensoriamento remoto, nós conseguimos estar fazendo monitoramento do solo, recursos hídricos, consequência de todo esse tipo de monitoramento, a solução. Mas eu já estou adiantando um pouquinho aqui. Consequência de todos esses tipos de monitoramentos que nós desempenhamos lá, nós vamos conseguir otimizar os recursos hídricos, otimizar a questão do plantio de fertilizantes, onde é que nós vamos utilizar mais fertilizantes, utilizar menos fertilizantes. Tudo isso com inteligência artificial. Isso, sensoramento remoto também, né? Sensores através da conectividade, o 5G está vindo muito forte nesse sentido aí, para vários sensores agora a gente vai estar distribuindo eles, por exemplo, numa lavoura, que eles vão estar enviando esses dados em tempo reais e a gente tomando decisões de maneira mais assertivas, né? Através da inteligência artificial, que é isso que basicamente a gente está ali trabalhando em cima, né? Você mencionou inteligência artificial, é um tema que está super em alta também, aí os chats GPTs da vida e tudo mais. Você consegue trazer para a gente, aprofundando um pouco mais aí nas soluções, um exemplo do que a IA pode complementar dentro dos setores produtivos do agro e como isso pode se conectar com a temática ESG, por exemplo? Sim. Você falou agora há pouco do monitoramento da cadeia produtiva, né? Hoje, a união do blockchain, junto com a inteligência artificial,
é possível fazer o monitoramento todo da cadeia, desde a base até o grande player, né? Assim podemos dizer. Consequências disso, nós vamos ter indicadores mais assertivos que eu vou conseguir monitorar, vou conseguir saber como é que está sendo a produção desde os pequenos até os grandes, né? E assim ter até no lado social levar um pouco mais de ética. Eu sei como é que aquilo está produzindo, como é que está sendo produzido, está respeitando todos aqueles meus processos. Sim, só utilizando essas duas tecnologias hoje que são as principais que estão aí, né? É engraçado que o blockchain começou com o Bitcoin, né? Mas hoje em dia está sendo adaptado para resolver outros problemas, principalmente nesse tipo de monitoramento da cadeia produtiva. Rastreabilidade, por exemplo, garantir que o produto que vai chegar realmente ele tem uma origem confiável, tudo bacana. E isso influencia bastante, né, dentro de um processo de governança que você tem, como seus clientes, como seus investidores vão enxergar o seu negócio também. Acho que, Leila, talvez você pode trazer um pouco desse contexto de como que o mercado, então, enxerga também esses investimentos, essa adoção de boas práticas de governança e não só tecnologias, aqui é um recorte de tecnologias, mas tem N outras práticas que também podem contribuir com os negócios, né? Como que o mercado enxerga tudo isso? Então, antes, quando algum tipo de problema interno da empresa, foi descoberto que aquela empresa estava despejando lixo em local impróprio, estava utilizando algum tipo de recurso hídrico que não era devido, esse tipo de ação ela acabava sendo muito mais nos meios jurídicos, né? Hoje não, isso impacta diretamente na marca da empresa e de como que os próprios consumidores eles vão olhar para essa marca. E muitas vezes todo o investimento, anos e anos que essa marca já está no mercado, ela acaba sendo declinada por algum tipo de ação hoje voltada para o ESG. Então, as empresas, por mais que seja um assunto relativamente novo, que está cada vez mais sendo trazido, né, para as mesas de debate, a gente precisa entender que cada letrinha dessa, internamente as empresas precisam olhar com uma pegada um pouco mais atenciosa, justamente porque isso vai impactar na sua entrada de recurso, né, e também, por consequência, na perda de possíveis clientes, no impacto dos seus fornecedores. Inclusive, na escolha dos seus fornecedores também tem que ter todo um cuidado para saber se essa empresa, de alguma forma, pode te impactar indiretamente. Pensando aqui no ESG das soluções que nós trazemos, uma delas, por exemplo, é a questão da parte de edificações. Nós, lá do PTI, por exemplo, quando você pensa na construção de um novo bem, algumas tecnologias elas podem ser implementadas nesse novo imóvel, fazendo uma inclusão, por exemplo, de eficiência energética, colocar placas solares. Não, eu quero entender que eu uso diesel, mas eu quero transformar e modificar esse uso, né, do diesel, do petróleo por alguma outra matriz energética. Então, todo esse estudo o que eu posso fazer para, então, melhorar o meu processo produtivo. Eu não tenho saída, eu não sei o que fazer. Parques tecnológicos, empresas de base tecnológica conseguem fazer todo esse estudo, levantamento de possíveis soluções e caminhos, né, a serem tomados. Aqui nós trouxemos alguns, então, por exemplo, a educação socioambiental. Como que o seu entorno enxerga a sua empresa? Será que o entorno, as escolas, os moradores, as famílias dos seus funcionários, como que eles enxergam a atuação da sua empresa, né? Então, toda essa educação, toda essa sensibilização, ela é importante. Porque muitas vezes a empresa tem várias ações socioambientais, mas ela não divulga. Então, o seu entorno ele não dá o devido valor, não dá o devido crédito a essa marca, né? Outro ponto importante são as energias renováveis, como eu havia comentado, e a geração distribuída também é um assunto que o PTI já foi premiado e desenvolve várias tecnologias. O que seria isso? No agro, por exemplo, você pode ter diferentes fontes energéticas, fazendo com que essa área, que muitas vezes tem muitas quedas de energia da matriz principal ali, ela acaba sendo suprida, e isso de forma coletiva. Então, você consegue, com as tecnologias, fazer com que pequenas mudanças impactem positivamente no ESG da sua empresa.
Até complementando um pouco do que você falou sobre a educação socioambiental, tem a parte que é corporativa também, porque o ESG ele precisa estar dentro da cultura da empresa, né? Então não é só algo que você vai fazer para fora, só para mostrar, né? Ele precisa estar muito alinhado com o planejamento estratégico do próprio negócio, né? Porque se você vende algo que de fato não está ali no cerne, é o famoso greenwashing, né? Que existe esse termo que é justamente você tentar passar algo que não condiz com as práticas de fato da empresa. E para você implementar essa cultura, para que não fique só lá no nível C-level, não seja só, né, ali a nível de diretoria, quem está lá na base da pirâmide, quem está ali também nas áreas meio, precisa fazer parte, né? Precisa entender o SG, precisa entender que o que você faz está mergulhado. E a educação corporativa, né, esses processos de comunicação interna e educação corporativa, estão muito atrelados a isso também, de você perpetuar uma cultura SG. Pode falar. Eu achei que vocês começaram a apresentação de uma forma bem interessante, né, abordando ali os três pilares, falando que é um conjunto, a importância de eles estarem alinhados e andarem juntos. Mas eu ainda percebo assim, que no Brasil, quando a gente começa a falar de ESG, e os primeiros reportes de sustentabilidade e de relatos de ESG que estão saindo nas empresas, coloca-se um foco muito alto na parte ambiental, né? E fala-se um pouquinho ali do social, mas esquece muito, ao meu ver, da parte de governança, né? Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre esse pilar da governança, pensando que ele vem estruturar aí, dar uma base para que a gente possa rodar de forma equalizada em todos os três. Como que vocês veem esse cenário que eu comentei no Brasil e um pouco da importância da gente dar um enfoque nesse pilar de governança que por muitas vezes é esquecido? Bacana. Eu vou fazer uma introdução e aí eu vou até passar para a Leila. Eu acho que a Ângela também, que está aqui com a gente, pode trazer um pouco desse overview também. Como a gente estava falando, o SG ele precisa começar estando alinhado com o planejamento estratégico da empresa. E o planejamento estratégico é parte da governança, né, da empresa. Então, se ele não está alinhado ali, e é nesse planejamento estratégico onde vão estar as três letras, né? Dentro de um cenário ideal e que precisa estar. Então, não tem como você ter um planejamento estratégico sem a parte ambiental, de onde vêm os seus recursos, né? O que você utiliza, como você está baseado dentro do cenário ambiental. Social, que são os seus colaboradores, né? Enfim, toda a comunidade de impacto. E aí a parte de governança em si, que são todos os stakeholders e como você lida com isso, os seus processos e todo esse contexto. Então, para começar, não tem como o SG, né, você implementar o SG sem estar alinhado ao planejamento estratégico, né? Então, eu acho que já começa aí, e quando a gente participa de formações ESG, e quando a gente está mergulhado nisso, o que a gente tem ali como premissa é que comece justamente com a sensibilização da alta diretoria ou dos tomadores de decisão. Porque são essas pessoas que vão começar ali a propagar a cultura ESG para que ela vá descendo ali toda a sua pirâmide e indo para a cultura como um todo, né? Eles são os porta-vozes. Então, a governança, ela vai começar ali da sua alta cúpula, eles precisam ter isso dentro do seu cerne para poder implementar essa cultura. Ângela, você quer complementar um pouquinho? Acho que você trouxe bem o que a gente tem como visão, né? Que é isso, se você não tiver a base, ou melhor, o topo, né? Se você não tiver a aproximação dessa diretoria, desses CEOs, né, que a gente fala, o processo não segue, ele não consegue chegar na base, né? E aí, para isso, quando a gente fala em ESG, a gente está falando de uma metodologia, de um processo dentro da empresa também, da instituição, né? Então, você precisa pensar numa matriz de materialidade, precisa pensar numa esfera de influência, quem são seus stakeholders. E se você não tiver a diretoria e a alta gestão tendo essa visão sistêmica, a coisa não consegue ir adiante, né? Porque aí eu não tenho que fazer só o básico, só a normativa, eu tenho que fazer além.
E esse além é o que a Poliana trouxe, é o planejamento estratégico, está tudo vinculado, né? Porque acaba impactando em processos. Então, você vai mexer nos seus processos de compra, você vai mexer com os seus fornecedores, vai mexer com questões de planos de cargos e salários, por exemplo, porque impacta os seus colaboradores, né? Então, você vai ter que planejar investimento e vai ter que planejar o investimento dos recursos também, né? Então, o que todas essas mudanças vai impactar no seu negócio. Então, a governança está altamente ligada e mexe com tudo isso, né? E principalmente essa parte de recursos, né? Então, para eu planejar tudo isso, eu vou precisar investir também, né? Então, quanto eu tenho para investir, até que ponto eu vou investir e qual que é o nível de prioridade, porque dentro de uma matriz de materialidade você vai entender os seus temas prioritários, né? Então, às vezes, alguns riscos eles são altos, mas as oportunidades são muito altas também. Às vezes, os riscos você consegue trabalhar ele em um outro momento. Você tem que definir quais são os seus temas prioritários dentro dessa matriz de materialidade. Aproveitando a carona sobre a governança, queria que você comentasse um pouco sobre a rastreabilidade de produtos. O que isso pode impactar, principalmente nas cooperativas, que é um mundo que a gente está inserido hoje, e as restrições que o mercado europeu estão cada vez mais apertando, né, na parte de produtos e exportação. Então, o que pode isso refletir lá na frente, por exemplo, com os cooperados? Eu vou fazer uma introdução e vou pedir apoio do José aqui, que é a parte mais técnica também. Essa parte de rastreabilidade, eu vou usar até um exemplo que a gente teve lá dentro do PTI com uma startup, que eles trabalham com blockchain e eles aplicaram para a área de cafeicultura, né? Então, com essa tecnologia, eles conseguiam fazer a rastreabilidade dessa produção de café até o seu consumidor final. A gente sabe que o mercado de café é um mercado exigente, é um mercado que tem ali várias tratamentos em relação à qualidade do café, né, os níveis de café. Então, você precisa garantir que esse café que está chegando, que é um café alto padrão, que é um café que tem ali uma qualidade, que ela precisa ser comprovada. Então, eles aplicaram essa tecnologia do blockchain justamente para garantir para esse comprador, para esse cliente que estava chegando um café de qualidade para eles, né? Então, é uma garantia. Isso tem também a parte que pode ser aplicado para documentação, por exemplo. Você garante uma segurança dos dados, você garante, né, sigilo de informações, por exemplo. Então, você vai agregando valor ao seu negócio, ao seu produto, ao seu serviço, né? Então, aí a parte mais técnica, se você quiser comentar um pouquinho mais, trazer algumas outras possibilidades também do blockchain ou dessas tecnologias. Sim, eu acho que até para complementar um exemplo, a gente está avaliando, né, a possibilidade de usar o blockchain para... Esqueço o termo técnico porque assim, que eu lembro, os plantios de eucalipto, né, demoram uma certa quantidade de tempos ali para chegar no nível de corte, né? E a gente estava avaliando a possibilidade de usabilidade do blockchain para a gente já sabe que foi plantado, tokenizar aquelas áreas e já poder colocar ela no mercado, que as pessoas, os investidores podem já estar comprando aquela determinada região, garantido que ele teve alguns selos, né? Selos de carbono, garantido o futuro daquela área que foi tokenizada. Então, aquela determinada área, quadrante, a gente dá um hash para ele, dá um número específico, qualquer célula, né? E ficou já disponível lá no mercado, que não vai poder mais mudar, você vai conseguir rastrear, qualquer que seja, por onde é que ele transitar. E isso tanto faz para o café, como para o soja, qualquer que seja o contexto que ele esteja sendo aplicado.
Bacana, então acho que em resumo é a tecnologia garantindo, né, a segurança de alguns processos, trazendo a inovação e garantindo até balizando a tomada de decisão, né, o investimento de você investir ou não em determinados produtos, serviços, cadeias produtivas, né? A gente tem aquela legislação ambiental europeia nova que saiu, né, que deve entrar em vigor acho que em 2025, né, que realmente tem várias restrições à importação de carne e outros produtos de áreas, por exemplo, de desmatamento, ou de, enfim. Resumindo, vai apertar para todo mundo. Vai demorar para cá e vai ser quase uma obrigação a gente seguir essas metodologias e as cooperativas também abraçarem isso aí. Se adaptar, exatamente. A gente chama de demanda de mercado, né? É uma demanda de mercado que o mercado está fazendo essa pressão, né? O mercado e a gente está falando aqui, ainda a gente está bem pegado na parte ambiental, a gente está falando muito dos recursos naturais, né? A gente está falando aqui que é uma preocupação global, né? Existem agendas globais, compromissos globais dos países em relação a esse tema. Então a gente está falando da tecnologia aqui, ali no âmbito do E, né? Do E ou do A, enfim, né? Traduzindo aí, que é o ambiental. Mas vai chegar no momento que vai apertar na parte de social também, já está, claro, com certeza. Então, a gente vê, por exemplo, aí a questão de... A gente viu alguns casos recentes de empresas que tinham ações na bolsa, tinham boas práticas ESG, mas até certo ponto não acompanhavam as suas cadeias produtivas e em algum momento ali estava trabalhando com mão de obra análoga à escravidão, enfim. E aí você tem todo um impacto na marca, porque você foi só até certo ponto, você não fez o acompanhamento da sua cadeia como um todo. E a gente sabe que isso é trabalhoso, né? A gente que está trabalhando aí com os negócios aí pela parte do PTI é bem complexo, a gente sabe disso, é um super desafio, mas é uma demanda que vai vir, os consumidores estão conscientes, os investidores estão conscientes, é algo que, como você falou, né, o circo está se fechando, digamos assim, né? Mas o que a gente está trazendo aqui é um pouco disso, da gente olhar pelo olhar das soluções, né? O que a gente já tem de tecnologia, quais são os caminhos que a gente já pode ir pensando e se estruturando, e por isso que até trouxemos a Leila e o José aí para a gente fazer esse bate-papo pensando no que temos de possibilidades, o que nós temos de tecnologias que podem nos auxiliar dentro desse contexto. Questão de conectividade, por exemplo, né, que o José mencionou um pouquinho aí. É bacana também essa questão do 5G, das tecnologias, IoT. Zé, você pode comentar um pouquinho mais para a gente como a conectividade pode apoiar o agro como um todo? Sim, começando, eu comecei a falar daquela parte da conectividade, né? Hoje é possível, né, ser distribuído em várias regiões sensores que vão estar coletando informações em tempo real. O grande problema para conectar colocar esses sensores em cada localidade é, de fato, ter conectividade. Às vezes a gente precisa ir para a base de conectividade via satélite, mas quando a gente puxa um pouco dessa conectividade via satélite, é um pouco caro. E aí, nós, dentro do próprio PTI, né, nós temos algumas tecnologias de conectividades que são mais viáveis para serem implementadas em colocar sensores em determinadas localidades. E, consequência disso, a gente vai ter aqueles dados em tempo real e, com inteligência artificial, o Big Data ali, os analytics, nós conseguimos fornecer tomada de decisões mais assertivas, né? A gente até, só para trazer um case aqui, bem básico, que é de monitoramento ambiental, que a gente está prospectando aí com a Vale, de fazer monitoramento em Carajás, lá no Pará, de monitoramento de onças. Como é que a gente vai colocar uma câmera em uma determinada localidade? Será que vai ter conectividade? A conectividade é baixa, a rede é baixa, então vamos ter que usar o satélite ou não?
E a mina lá, gigante. No final, a gente decidiu colocar algumas câmeras lá, em algumas determinadas localidades conectadas via LTE, que é uma outra forma de conectividade, além do 5G, que o PTI lá tem know-how para estar executando. E, através dessas câmeras, a gente consegue fazer um monitoramento ambiental, não só das onças, que as onças lá são bem corriqueiras também, como aqui a gente aqui no parque, né? Mas aí a gente, consequentemente, vai trazer mais assertividade ali para a Vale, eles monitorarem outros indicadores além do ambiental, né? Também a gente consegue fazer esses outros tipos de monitoramento através desse sensor. O solo, os recursos hídricos, e quando você constrói essa rede de sensores, consequentemente, valor vai ser agregado ali para a tomada de decisão mais assertiva. Os produtores, o mercado está pedindo isso, né? Principalmente a Vale, que tem várias ações, então ela tem que estar aplicando essas soluções para gerar aqueles relatórios SG, de diagnósticos de sustentabilidade. Consequentemente, os investidores vão estar mais com uma visão diferente de que a Vale não era aquela de tempos atrás, né? E assim contribuindo para o meio ambiente, social e a governança. E para a imagem da empresa como um todo, né? Leila, então, para a gente finalizar essa parte das soluções aqui também, então tem a parte de gestão de resíduos sólidos também, que é bem importante, né? O que a gente tem de case no PTI nesse cenário, o que a gente tem aí de oportunidades também nesse contexto, que é super importante também, essa parte de gestão dos resíduos, né? Então, o PTI ele tem um programa que já foi desenvolvido, já foi testado e validado, que é na parte de resíduos sólidos. Então, a gente consegue fazer toda essa parte de gestão reversa, né, de você realmente ter consciência do uso e da reciclagem desses resíduos, né? Um dos pontos que a gente estava comentando também sobre a governança que eu enxergo é que realmente na parte de você olhar para esses resíduos da forma correta, de se não somente reutilizá-lo, mas descartá-lo da maneira correta, você acaba também levando isso para a parte interna da empresa com diminuição de impactos financeiros, de multas, de problemas com as fiscalizações, e também você consegue reduzir essa utilização, né? Então, até mesmo com esse reuso de água, um dos pontos que a gente também tem um estudo no parque é de como você fazer o reuso de água e captação da água de chuva, por exemplo, para o seu uso interno. Então, várias tecnologias que te ajudam a ter essa consciência, não somente interna ali por as suas obrigações, né, ambientais, mas também de consciência dos próprios colaboradores, e eles terem isso internamente com as suas famílias, né, e tudo mais. Mas é também uma tecnologia que a gente pode atuar. E também seguindo, finalizando aqui, como que a gente poderia se conectar com vocês, né? Então, o parque, a gente atua em várias frentes de captação de recursos reembolsáveis ou não reembolsáveis, editais FINEP, editais que a gente pode estruturar esse projeto com a empresa, captar esse recurso não reembolsável governamental e realizar esse projeto para vocês, e depois transferir essa tecnologia para a empresa. Então, mesmo que a empresa não tenha recurso para fazer inovações, fazer investimentos em inovações, o parque consegue captar recursos, né, com alguns outros projetos e escrever com vocês. Além disso, a gente também consegue atuar com lei do bem, com lei da informática. Então, tem várias formas de a gente atuar em conjunto, né, captando esses recursos e trazendo essas soluções para os problemas naturais que todas as empresas acabam tendo, né, quando a gente lembra do ESG. Quem está querendo começar aí ou dar continuidade a ações, boas práticas, implementação de ESG nas suas empresas também, a gente tem esse potencial, conseguimos apoiar também. Exatamente. Então, se alguma dessas soluções que nós levantamos aqui fazem sentido e tem sinergia com o que vocês precisam internamente, a gente está à disposição para fazer um bate-papo, ouvir vocês e propor soluções para esses desafios internos das empresas.
No contexto geral, era um bate-papo bem rápido, assim, sobre a temática com vocês. Deixei bom, estavam ali os nossos contatos, então, eu, a Leila, o José, a gente vai ficar por aqui. A Ângela também veio complementar o nosso time do SG aqui também, tá? Se tiver alguma dúvida, se quiser, né, esclarecer da continuidade nesse bate-papo, nós estaremos por aqui. Esses são os nossos contatos. Também tem um QR Code aqui, quem quiser salvar o nosso contato, vai mandar uma mensagem lá para um dos nossos consultores lá do PTI, que vai dar o encaminhamento, encaminhar para quem seriam as pessoas mais adequadas para trabalhar o tema, tá? Agradecemos muito a atenção de vocês e ficaremos à disposição para informações complementares sobre o tema. Leila, José, seus alinhamentos finais aí, então. Só agradecer, né, o convite aqui por estar tendo essa conversa com vocês. Eu também vou estar à disposição aqui para a gente conversar de uma parte mais tecnológica, né? Vamos ver possibilidades de adaptações dessas soluções que a gente tem. E eu sigo à disposição. Bom, também agradecer o convite, né? O PTI está aberto para fazer conexões com startups, com empresas, com instituições em geral. E também no tema ESG, eu vou ficar aqui também à disposição para a gente conversar um pouquinho da parte de negócio, como que a gente pode atuar com vocês nessas soluções. Muito obrigada. Muito obrigada a todos.